Imagine uma mulher extraordinária cuja história transcende gerações e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua jornada é marcada por obediência, paciência e uma profunda fé na promessa divina. Estou falando de Rebeca, uma mulher escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, cumprindo um plano divino que impactaria a história de Israel para sempre. Sua trajetória não é apenas uma história de casamento, mas uma lição poderosa sobre como cada um de nós pode seguir o plano de Deus para a nossa vida, com confiança e ações bem planejadas. Assim como Rebeca, muitas de nós buscamos realizar nossos sonhos. No entanto, muitas vezes esquecemos o papel fundamental do planejamento, da preparação e da paciência. A história de Rebeca não se limita à sua união com Isaac. Ela reflete um princípio eterno, o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Rebeca não se apressou. Ela confiou que o momento certo chegaria, e quando esse momento apareceu, ela não hesitou em agir com fé e obediência. Esse princípio de paciência, obediência e ação planejada é essencial não apenas para os casamentos, mas para todos os aspectos da vida. Quando pensamos em nossos objetivos e sonhos, muitas vezes caímos na armadilha de buscar resultados imediatos, sem considerar a importância de um plano estruturado e da consistência em nossas ações. Isso é o que torna a história de Rebeca tão impactante. Ela não estava apressada. Ela sabia que o plano de Deus se desenrolaria no tempo certo. Assim, como podemos aplicar isso em nossas próprias vidas, especialmente ao buscar nossos objetivos e metas? Assim como Rebeca aguardava pacientemente pelo seu futuro esposo, você também deve esperar e agir de forma estratégica em relação aos seus sonhos. Não basta apenas desejar o sucesso, é preciso trabalhar com intenção, com planejamento e ação deliberada. Deixe-me compartilhar algo que mudou a minha vida pessoalmente: o estabelecimento de metas. Antes de eu entender a verdadeira importância de definir metas de maneira estruturada, minha vida financeira era uma montanha russa. Porém, ao aprender a traçar planos claros e objetivos com visão de futuro, minha situação mudou drasticamente. De uma renda modesta para um crescimento impressionante, tudo graças à consistência e à preparação cuidadosa. O segredo do sucesso não está apenas em querer, está em saber onde queremos chegar e ter uma estratégia clara para isso. Assim como Abraão enviou o servo para escolher a esposa ideal para Isaque, devemos tomar decisões deliberadas e conscientes em cada área da nossa vida. O sucesso não vem por acaso, ele vem por meio de uma decisão sólida de antecipar o futuro com um plano bem estruturado. Você sabia que somos profundamente afetados por 5 principais fatores em nossas vidas: o ambiente ao nosso redor, os eventos da nossa vida, o conhecimento adquirido, os resultados que tivemos no passado e, principalmente, nossa visão do futuro? Agora, imagine o impacto de deixar que a visão do seu futuro seja a maior influência na sua vida. Como você enxerga o futuro? Está preso ao medo e à apreensão ou vê o futuro com expectativa e entusiasmo? Fala nos comentários para a gente saber. A chave para transformar sua vida é antecipar o futuro com confiança. Se você se preparar, estudar e traçar um caminho claro, o futuro começará a trabalhar a seu favor. Isso é exatamente o que Rebeca fez. Ela estava sendo preparada para ser a esposa de Isaque, e quando o momento chegou, ela estava pronta para agir com coragem e fé. Assim como ela, você também pode agir de forma estratégica, aguardando o momento certo e tomando decisões com confiança. O maior fator que determina nosso sucesso ou fracasso é a nossa atitude. Você sabia que pode mudar sua vida apenas ajustando sua forma de pensar e agir? A atitude molda sua realidade, suas escolhas e, por fim, o resultado final. Se você mudar sua atitude em relação aos seus sonhos e aos seus objetivos, começará a ver o futuro de maneira completamente diferente. O sucesso não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você se sente e reage ao que está acontecendo ao seu redor. Rebeca, ao ser escolhida por Deus, teve a atitude certa. Ela estava preparada para seguir a orientação divina com fé e confiança. Sua história nos ensina que a atitude certa pode nos levar a grandes conquistas. E você, já fez as pazes com o futuro? Já começou a planejar suas ações com deliberada intenção para alcançar seus sonhos? Agora pergunto a você: qual é o seu objetivo? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Como você pode estruturar sua vida e seus planos para garantir que, ao olhar para trás, você verá que cumpriu tudo o que desejou? O futuro é como um ímã, e a maneira como você o planeja agora determinará a atração que ele exerce sobre sua vida. Deixe-me ser clara: o futuro é um campo vasto de possibilidades.
E assim como Rebeca seguiu um caminho divino de escolhas, você também pode criar um caminho único para a sua vida, repleto de realizações. O que você faz agora, com fé, paciência e planejamento, impactará profundamente sua jornada. Não basta sonhar, é preciso agir com propósito. Se você quer transformar sua vida, se você quer alcançar os seus sonhos, é hora de agir. Comece com pequenas ações, comece com um plano. E lembre-se, o futuro não acontece por acaso. Ele é criado pelas escolhas que você faz hoje. Se você já está pronta para dar o próximo passo na sua jornada, eu convido você a começar agora. Desafie-se a agir com fé e intenção. Comece a planejar com sabedoria e prepare-se para um futuro extraordinário. O melhor de sua vida está ao virar da esquina. Envie esta mensagem a alguém que você vê que precisa dela. Deixe seu like neste vídeo se até aqui fez sentido para você. A história de Rebeca é um lembrete de que, quando nos entregamos ao plano de Deus e agimos com estratégia, paciência e fé, o sucesso não é apenas possível, ele é garantido. E assim, como ela, você também pode viver o melhor capítulo da sua vida. Você já imaginou como pequenas escolhas podem mudar curso da sua vida? A história de Rebeca e Isaac, narrada na Bíblia, é um poderoso exemplo de como Deus orquestra cada detalhe de nossas vidas, guiando-nos em direções que muitas vezes não compreendemos completamente, mas que têm um propósito maior. E quando combinamos essa história com os princípios de motivação e foco no futuro, vemos como a fé, aliada a uma atitude positiva e persistente, pode nos levar a grandes conquistas. Rebeca, uma jovem generosa e cheia de virtude, vivia na cidade de Harã, em uma época onde as mulheres eram vistas muitas vezes como simples participantes do destino. Mas sua história provou que ela era uma mulher extraordinária. Deus a escolheu para ser a esposa de Isaque, a quem ela geraria filhos que mais tarde se tornariam a nação de Israel. No entanto, sua história vai muito além de um simples romance. Ela nos ensina que a confiança em Deus e a perseverança nas decisões impactam profundamente nosso futuro, até mesmo os aspectos mais simples da vida, como escolher com quem compartilhar nosso caminho. Em Gênesis 24, vemos a jornada do servo de Abraão, que, seguindo a ordem de seu mestre, parte para a Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaque. Sua missão não era fácil. Ele sabia que precisava encontrar alguém que compartilhasse a mesma fé e valores de seu mestre. E ao chegar ao poço de Harã, ele orou pedindo a Deus um sinal claro para ajudá-lo a tomar a decisão certa. Ele pediu que a mulher que lhe oferecesse água, não apenas para ele, mas também para os 10 camelos, fosse a escolhida. Imagine a ousadia do pedido. Servir 10 camelos seria uma tarefa enorme. Cada camelo poderia beber cerca de 95 litros de água, e isso exigiria não apenas esforço físico, mas também um grande coração para servir. Mas o que aconteceu? Rebeca, uma mulher de caráter impecável, atendeu ao pedido do servo sem hesitar. Ela não apenas deu de beber ao homem, mas também se dispôs a cuidar dos camelos, realizando um trabalho que muitas considerariam árduo demais. Sua atitude revelou não só sua generosidade, mas sua paciência e disposição em servir. Essa cena ilustra como, em nossa jornada, Deus muitas vezes coloca em nosso caminho momentos de decisão que exigem mais do que esforço físico, mas também caráter, fé e a disposição de servir aos outros com alegria. E aqui entra uma lição poderosa que podemos aplicar em nossas vidas. A perseverança e a obediência a Deus, com fé no futuro, são essenciais para alcançarmos nossos objetivos. Às vezes, a vida nos desafia de maneiras inesperadas. A motivação não surge do nada. Ela vem quando temos uma visão clara do que queremos alcançar e, mais importante ainda, da nossa missão de vida. Quando entendemos que estamos no centro do plano de Deus para o nosso futuro, encontramos a energia necessária para superar obstáculos. Agora pense nisso. Como você encara os desafios da sua vida? Como Rebeca, você tem disposição para fazer o que é necessário para atingir seus objetivos, mesmo quando isso exige esforço e paciência. O que Rebeca fez foi muito mais do que um simples ato de bondade. Foi um reflexo de sua disposição em seguir um propósito maior, de servir ao próximo e de demonstrar seu caráter. Ela não apenas atendeu a um pedido, ela fez o trabalho com disposição e sem pressa de terminar. E isso, meus amigos, é o que distingue os que alcançam o sucesso daqueles que simplesmente sonham com ele. A verdadeira vitalidade emocional vem de uma profunda conexão com o propósito da vida. Em minha própria jornada, eu aprendi que, para alcançar algo grandioso, precisamos ir além do esforço físico. Precisamos de motivação real, aquela que surge de algo maior do que nós mesmos. A verdadeira energia vem quando você encontra algo que realmente o entusiasma.
algo que faz seu coração bater mais forte. Você já parou para se perguntar: qual é o seu propósito? O que o entusiasma a cada manhã para continuar a jornada? Quando você encontra essa motivação verdadeira, quando se conecta com sua visão de futuro, as coisas começam a fluir. Mas isso não acontece da noite para o dia. Exige consistência, paciência e, principalmente, a atitude certa. Como Rebeca, você está disposto a perseverar em sua missão, mesmo quando os desafios parecem grandes demais? Se sim, comece agora mesmo. Compartilhe esta mensagem com alguém que ama. Deixe seu gostei neste vídeo para que o YouTube entregue esta mensagem de Deus para um número maior de pessoas que precisam dessas palavras. A motivação não é algo que simplesmente aparece. Ela surge quando encontramos nossa paixão, quando encontramos algo que realmente vale a pena. E quando isso acontece, nos tornamos imbatíveis. É isso que acontece quando você começa a perceber que tudo o que faz, a cada passo, está indo na direção certa, mesmo que caminho pareça incerto. A lição é clara: seja fiel ao seu propósito, e o futuro se abrirá diante de você. Não permita que as dificuldades da vida o tirem do caminho. Pelo contrário, use cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Quando você se dedica de coração, como Rebeca, a servir ao próximo e a fazer o bem com um espírito generoso, Deus vai guiá-la em cada passo. O futuro se tornará não uma ameaça, mas uma oportunidade de fazer o bem, crescer e alcançar seus sonhos. Invista seu tempo e energia nas coisas que realmente importam. Acredite que seu futuro está nas suas mãos e cada passo dado com fé e determinação a levará mais perto do propósito divino para a sua vida. Não tenha medo do caminho. Rebeca não teve. Ela confiou no plano de Deus e, com isso, não apenas mudou sua própria vida, mas impactou gerações que ainda hoje nos ensinam. Que esta história inspire você a buscar mais, a fazer mais e a ser mais. Acredite que o que está por vir pode ser extraordinário, porque Deus está no controle. E o que Ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. A história de Rebeca é a história de sabedoria, coragem e fé inabalável. Ela não se apressa para fazer acontecer. Ela se entrega ao processo, confiando que Deus a levaria para o melhor momento para a pessoa certa, na hora certa. Hoje, em um mundo onde somos constantemente bombardeados por pressões externas para tomar decisões rápidas, a história de Rebeca nos ensina um princípio que talvez tenhamos esquecido. Não é preciso correr atrás de tudo. Quando o plano de Deus está em ação, ele se desenrola sem pressa, de maneira perfeita. Quando refletimos sobre a busca por um parceiro ou pela realização dos nossos sonhos, frequentemente nos esquecemos que o tempo perfeito de Deus é crucial. Como o servo de Abraão, que seguiu a orientação divina até encontrar Rebeca, assim também devemos estar atentos e dispostos a confiar em Deus. Ele nos guiará quando estivermos prontos para seguir com coragem. A maturidade espiritual e emocional de Isaac reflete o fato de que Deus usa o tempo não apenas para nos preparar, mas também para preparar as circunstâncias à nossa volta. Este ensinamento também está presente em nossa vida diária. Muitas vezes, aguardamos a pessoa certa, o momento perfeito, mas não paramos para nos perguntar: estamos preparadas? Estamos prontas? Estamos trabalhando em nossa própria jornada espiritual e emocional para cumprir o propósito que Deus tem para nós? A vida nos exige sabedoria, paciência e sensibilidade. Ao ouvir a história de Rebeca, podemos entender que as bênçãos não vêm de pressa ou de artifícios, mas de um compromisso firme com o que Deus tem para nós. Se você está buscando sua vocação, um relacionamento ou uma mudança de vida, lembre-se: o que realmente importa não é a rapidez com que as coisas acontecem, mas a maneira como você se prepara, se mantém fiel à sua jornada e se conecta com os outros com genuína empatia e propósito. Tenha paciência, escute sua intuição e confie no processo divino. Quando o tempo certo chegar, você verá que tudo se alinhará perfeitamente. Seu destino não está longe, está à sua frente e será conduzido pela fé, sabedoria e coragem. Durante a gestação de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus já havia revelado o destino deles, afirmando que o mais velho serviria ao mais novo. Contudo, no afã de acelerar o cumprimento dessa promessa divina, Rebeca tentou manipular as circunstâncias e interferiu de maneira errada na vida de sua família. A interferência de Rebeca, embora bem intencionada, resultou em sérias consequências. Uma divisão familiar dolorosa, um ódio crescente entre seus filhos e uma separação de 20 anos entre ela e Jacó. Esse exemplo bíblico ilustra a importante lição de que, por mais que tenhamos fé e confiança em Deus, a tentativa de controlar o que já está determinado por Ele pode gerar mais conflitos do que soluções.
A atitude impulsiva de Rebeca, ao agir para apressar o plano de Deus, nos lembra que a paciência e a confiança no tempo de Deus são essenciais para colher os frutos da sua providência. Quando Rebeca se permitiu ser guiada pela sua própria vontade, ao invés de confiar plenamente na providência divina, ela trouxe desarmonia. A Bíblia nos ensina em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. A verdadeira sabedoria vem da obediência a Deus e da paciência em aguardar o tempo perfeito do Senhor. Por mais que as circunstâncias pareçam difíceis ou que você sinta que não está avançando, cada esforço é uma construção. Cada pequena ação, por mais insignificante que pareça, é um passo na direção do seu objetivo maior. Quando você entender que o sucesso é uma jornada de consistência, você começará a ver os resultados de sua persistência. Na história de Rebeca, vemos que, embora sua atitude inicial fosse baseada na fé, ela sucumbiu à tentação de controlar o resultado por conta própria. Ela não confiou que, se Deus já havia falado, ele cumpriria sua promessa no tempo certo. Hoje, você pode estar se perguntando se realmente vale a pena continuar tentando. A resposta é sim. Como a Bíblia nos ensina, a perseverança traz resultados. Talvez você ainda não tenha visto o fruto de seu esforço, mas, como Rebeca e sua família, quando confiamos em Deus e mantemos a nossa fé, os resultados aparecem de formas que jamais poderíamos prever. Essa conexão entre a sabedoria divina e a persistência humana pode ser uma fonte de força para todos nós. A cada erro e a cada acerto, estamos mais perto de atingir os nossos objetivos. Confie no processo, aprenda com suas experiências e lembre-se de que, em um mundo onde o sucesso é frequentemente visto como algo exterior, é importante lembrar que toda grande transformação começa de dentro para fora. O poder de mudar o nosso destino, de atrair aquilo que desejamos e de impactar a vida dos outros não é um acaso, mas uma escolha consciente. Assim como Rebeca, muitas vezes somos chamados a tomar decisões ousadas e corajosas em nossas vidas. No entanto, para que possamos reconhecer essas oportunidades e agir de forma decisiva, precisamos estar em sintonia conosco mesmos, com a nossa verdade interior. Em muitas situações, como o processo de decisão de Rebeca, você precisará resistir à tentação de esperar pelas condições perfeitas. A vida não espera por você, ela segue em frente. E às vezes, o maior desafio é tomar a decisão de avançar, mesmo sem saber exatamente qual será o próximo passo. A transformação acontece quando você age com confiança, mesmo diante da incerteza. Como o servo de Abraão foi guiado por Deus para encontrar Rebeca, nós também somos guiados por algo maior quando tomamos as rédeas de nossas escolhas e não ficamos apenas esperando que a vida aconteça para nós. Às vezes, o sucesso vem de se mover na direção oposta ao que a gravidade da vida nos puxa a fazer. A vida tende a ser desafiadora, mas é na superação dos obstáculos que encontramos a verdadeira força. Agora, olhe para a sua própria jornada. Se você deseja mudar a direção da sua vida, comece agindo com ousadia, como Rebeca. Mude a sua comunicação interna, seja mais consciente sobre o que você pensa e como isso molda o que você diz e faz. O segredo do sucesso e da felicidade começa dentro de você, com a disposição de mudar, crescer e acreditar que sua jornada tem um propósito. Lembre-se, para impactar o mundo ao seu redor, você precisa primeiro impactar a si mesma. A mudança que você deseja ver no mundo começa dentro de você. Seja como Rebeca. Tome a decisão de seguir, de avançar e, acima de tudo, de confiar. Quando compartilhamos nosso tempo, conhecimento e experiências, expandimos nossa própria capacidade de viver uma vida plena. A mudança começa dentro de nós e, ao trabalharmos mais em nossa evolução pessoal, nos preparamos para o que Deus tem reservado para nós. Que a paciência de Rebeca inspire todas a tomarem a decisão de agir e confiar em Deus. Não se esqueça de ativar as notificações e acompanhar os próximos episódios sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia. Compartilhe com suas amigas, curta e inscreva-se no canal para não perder outras histórias que nos ensinam a viver com coragem e fé. Que Deus abençoe a cada uma de nós e que possamos ser como Rebeca. Até nosso próximo vídeo, onde iremos falar sobre a RAAB.